Olá, boa noite. O Banco Central apresenta ao Tribunal de Contas da União um histórico da crise financeira do Banco Master. E o Supremo diz que é a Polícia Federal que vai decidir se haverá ou não a cariação amanhã. As contas do governo acumulam rombo de 83 bilhões de reais. E os Correios anunciam que vão precisar de mais 8 bilhões ano que vem. No Brasil, as contas públicas fecham 2025 com um rombo de 55 bilhões de reais. Nas empresas estatais, o déficit atinge quase 6 bilhões de reais. No INSS, prejuízo de 320 bilhões. Veja também o caso Master. Em depoimento ao Supremo, o diretor de fiscalização do Banco Central diz que o banco de Daniel Vorcaro tinha apenas 4 milhões de reais em caixa quando foi liquidado. O Jornal Nacional começa agora. Meus amigos, agora é guerra declarada. O cerco está se fechando e os crimes estão vindo à tona. E pasmem, até a Rede Globo começou a jogar os podres no telhado. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de boca aberta, porque a maior emissora do país declarou guerra quando a Globo entra em rota de colisão, porque algo muito grande saiu do controle. Eu já te pergunto, depois de todos os escândalos envolvendo o Banco Master, INSS, entre outros, depois de todos esses absurdos que o STF vem cometendo nos últimos anos, você acredita que esses ministros envolvidos deveriam estar atrás das grades? Gente, segura firme, porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de cabelo em pé. Antes de continuar, por favor, já te peço, deixe o joinha para esse vídeo não ser enterrado aqui na plataforma do YouTube. Me ajuda, por favor. Deixe o joinha e se você não é inscrito, inscreva-se agora no canal ativando o sininho das notificações. Meus amigos, o que a gente está vendo agora não é coincidência, não é jornalismo investigativo tardio e muito menos um surto de consciência da Globo. Isso é ruptura de pacto. Porque durante anos o STF foi tratado como uma entidade sagrada. Ministros não podiam ser questionados, não podiam ser investigados, não podiam ser citado de forma crítica. E a grande mídia blindava. E quem ousava falar, com certeza era perseguido ou destruído. Mas algo mudou, porque de repente a Globo passou a expor negócios obscuros, relações perigosas, bancos quebrados, rombos bilionários e ministros no centro do furacão. E a Globo entrou em campo não por amor ao Brasil, mas por interesse financeiro, porque ela está mandando um recado claro para a classe política. Chega, foi longe demais. Gente, isso é uma verdadeira guerra de poder. E para você ficar mais por dentro do que está acontecendo, bora reagir a um vídeo bombástico que está deixando muita gente de cabelo em pé. Eu não me lembro a última vez que eu fiz isso, eu acho que eu nunca fiz, e talvez você nunca vai me ver fazendo isso de novo, mas eu te convido agora a assistir um trecho do Jornal Nacional. O Jornal Nacional largou as mãos do PT. E é curioso, porque nunca a Globo recebeu tanto dinheiro público quanto recebe agora. O Lula praticamente ele estatizou a Globo, né? Ele comprou a Globo com tanto dinheiro que eles enfiam lá. Mas mesmo assim, eu acho que por perceber aí que o poder vai mudar de mãos, a Globo começa agora a falar a verdade sobre o governo. Então, chamada inicial da Globo de ontem, Jornal Nacional isso aqui, tá? Milhões de brasileiros assistem ainda essa porcaria. Vamos ver. No Brasil, as contas públicas fecham 2025 com um rombo de 55 bilhões de reais. Nas empresas estatais, o déficit atinge quase 6 bilhões de reais. No INSS, esse prejuízo de 320 bilhões. A taxa de desemprego cai para 5,6%. Essa é do IBGE, do Postman, né, que virou um escândalo. Mas presta atenção, 3 pontos negativos do governo na sequência. Aí, ao longo do ano, o governo... Não, assiste essa matéria de Jornal Nacional. Não estou acreditando que o Jornal Nacional soltou isso aqui. Gastou muito mais do que arrecadou com impostos. E o rombo foi de 58 bilhões de reais. Mesmo batendo o recorde de arrecadação de impostos. Ou seja, mesmo batendo o recorde de arrancar o nosso dinheiro. As empresas estatais também ficaram no vermelho. Déficit de 5,9 bilhões de reais. Só estados e municípios tiveram superávit. No balanço final, o setor público terminou o ano passado com um buraco de 55 bilhões de reais. Quem vai pagar é isso mesmo, é você, tá? Uma piora em relação ao ano anterior, que já tinha sido de déficit. O desempenho das estatais federais foi o segundo pior da série histórica do Banco Central, que começou em 2002.
Segundo economistas, esse rombo foi influenciado principalmente pela crise financeira dos Correios, que acumulou um prejuízo de 6 bilhões de reais até setembro. Correios, que agora está em greve, entrando em greve no Brasil inteiro, e o Lula demitiu 15 mil funcionários. O balanço da estatal no ano ainda não foi divulgado. Os Correios vão reabrir na próxima semana as inscrições para o plano de desligamento voluntário, para cerca de 15 mil funcionários até 2027. É um jeito educado de falar demissão voluntária, né? A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado pela estatal. No final do ano passado, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, empréstimo, e quem vai pagar se o Correios não vai pagar é você de novo, tá? Para tentar recuperar o caixa. Só para você entender, Tesouro Nacional é o dinheiro que eles arrancam de nós, tá? Porque o governo mesmo não produz nada. Continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Nós vimos esse resultado mais dramático está nos Correios. Uma empresa que foi mal governada. 84 mil funcionários o Correios tem. Logo, mal gerida, com prejuízos enormes. Só para você entender, o Lula deu Correios para os advogados do Prerrogativas, tá? Coisa catastrófica que agora estão tentando sanar. É uma empresa que deveria ter sido privatizada, não foi. Enfim, e agora realmente o custo não é apenas para o Tesouro, para a sociedade é muito grande. A sequência de déficits do governo contribui para a disparada da dívida pública, um indicador da saúde financeira do país. Em 3 anos... Ou seja, o país está morrendo. Não, desculpa, gente, mas... Meu Deus do céu, o país está morrendo, e quem vai ter que pagar e quem vai ter que doar o sangue somos nós. Ela subiu 7 pontos percentuais. Bom, essa é uma. Agora eu quero te mostrar outra reportagem do Jornal Nacional. O déficit chegou a quase 69 bilhões de dólares, o equivalente a 3% do PIB. Foi o pior resultado desde 2014. Ao longo dos anos, o Brasil... Lembra de 2014, né? A crise da Dilma. Vem registrando saldos negativos. Nessa conta entram todas as transações com os outros países. O comércio de produtos de serviços, como gastos de brasileiros durante viagens lá fora, e rendas, por exemplo, lucros de empresas remetidos do Brasil para o exterior. O número é um indicador importante da capacidade do país de se integrar à economia global. Déficits muito elevados por um tempo prolongado tornam a economia mais vulnerável, por exemplo, a crises externas, aumentando a dependência de financiamento, o que pode pressionar o câmbio e levar a juros mais altos. Só para você entender, boa parte desse déficit é porque as empresas estão pegando o lucro delas aqui, o capital delas, e jogando para fora do Brasil por entender que nós estamos vivendo um país que perdeu o controle fiscal. Então, o povo joga dinheiro para fora e não está entrando dinheiro no Brasil. Isso cria um déficit que foi de 68 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é tipo 400 bilhões de reais que o Brasil está mais pobre porque o dinheiro está indo embora. Os empresários estão indo para o Paraguai, abrindo conta nos Estados Unidos, ninguém quer abrir novas empresas no Brasil, as empresas estão falindo, recorde de famílias endividadas, aumentou, mais que dobrou o número de pessoas morando na rua, a economia está destruída. O preço da comida nos supermercados não para de subir. E esse governo tem a cara de pau de soltar no IBGE que a economia nunca esteve tão boa, o desemprego está maravilhoso e o PIB está crescendo. Isso é coisa pra gente burra para acreditar uma coisa dessa. Mas tem que ser muito burro. Os diretores do IBGE pediram demissão, exoneração em massa. E o IBGE está demitindo quem denuncia o que eles estão fazendo. Mas tá, para concluir, o Jornal Nacional está abrindo a mão, está largando a mão do PT, mesmo recebendo bilhões do governo, é algo que nunca foi visto antes. Eles entenderam que não tem como, pela sobrevivência da própria Globo, o PT não pode mais ficar no poder. Acabou o amor. Globo cobra explicações do STF, Moraes, Toffoli. Já em compensação, a Daniela Lima, bom, essa eu vou te mostrar. Gente, o que é que tá acontecendo na Globo News, hein? Parece que depois que a Daniela Lima foi demitida, o ambiente ficou um pouquinho mais crítico ao STF na redação, a ponto de agora nós vermos críticas diárias contra os abusos dos ministros do Supremo, quando antes nós víamos eram elogios e passadas de pano. E depois desses absurdos recentes, agora do Moraes e do Toffoli no caso Master, a coisa piorou ainda mais, a ponto de acontecer algo inacreditável. Moraes,
Toffoli e os demais ministros do Supremo sendo cobrados ao vivo na Globo News. E lá no final eu vou te mostrar como que a Daniela Lima, ela saiu da Globo News, mas ela continua a mesma. Ela virou piada nas redes sociais por ela dar uma passada de pano tão bizarra no Vorcaro e no Moraes que até virou meme. Bora então começar aqui com esse vídeo do Demetrio Magnoli, em que ele estava comentando os julgamentos do Supremo desse ano de 2026 e como que o STF tem que parar de querer se intrometer na liberdade de expressão. A outra questão é que me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master e sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. É uma proposta de mudança de pauta. Flávia. Excelente, exatamente isso, hein? Que pedrada! Gente, veja o que ele falou, veja esse trechinho aqui que eu destaquei aqui, ó. O que ele disse, ó? Tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflitos de interesses, sobre o contrato da esposa do Moraes com o Master, sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem do Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. Foi ou não foi uma pedrada? Ó, palmas pro Demetrio Magnoli, que teve a coragem de lançar essa braba ao vivo, cobrando explicações que o STF já deveria ter dado há muito tempo, mas sobre as quais os ministros, eles estão ali, ó, zip, mudos. Se você concorda com o Demetrio nessa, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, clica no sininho e agora bora pra ela, a porta-voz dos ministros do Supremo, ela, Daniela Lima. Vocês estavam com saudade dela aqui no canal, não tava? Conta aí pra mim, tava ou não tava com saudade? Fazia um tempinho que ela já não aparecia por aqui pra dar os seus ares da graça. E ó, eu vou mostrar aqui, mas ó, por favor, gente, sejam gentis, tentem não sentir vergonha alheia assistindo a isso daqui. Ele pagava acesso. Ele queria a entrada. E de todas as formas possíveis. Veja, a reportagem do UOL, e é importante deixar isso claro aqui, da Amanda e da Natália, ela não diz que há uma ilegalidade. Não, exatamente. Não é que ele, né, ele, no máximo, ele jogou dinheiro pela janela. O que pode ser burrice, mas não é crime. Não jogou. Só que ele não jogou pela janela. Não jogou. Porque o que a reportagem mostra é o modus operandi, Mauro. Ele comprava acesso. Olha só, nossa, gente, o Vorcaro, olha só, ele queria acesso e ele pagava por acesso. Mas veja só, não é crime. Poxa, Daniela Lima, quer dizer que a advocacia administrativa, tráfico de influência, corrupção passiva, nada disso é crime. Será que o Congresso ele revogou esses crimes do Código Penal e a gente não ficou sabendo? Ou será que foi o próprio Supremo, hein? Afinal, o que mais acontece hoje em dia é o Supremo legislar no lugar do Congresso, não é? E a fala, gente, ela foi tão ridícula que ela virou meme. A Lígia Maria, uma jornalista séria da Folha de São Paulo, ela fez uma trollada pesada com a Daniela. Olha aqui o meme, ó. Olha aí, ó. Você pode substituir corrupção por comprar acesso, por exemplo. Esse aí é o meme, ó. Você pode substituir corrupção por comprar acesso. Pra quem não conhece meme, gente, ele é uma brincadeira com a apresentadora Bela Gil, que brinca ela ali com a tendência de substituir palavras populares, comuns, por palavras aí gourmetizadas, chiques ou então por eufemismos. E é basicamente o que aconteceu, né? Não era corrupção, ele simplesmente comprava acesso. Gente, que vergonha alheia, que passada de pano vexaminosa. Meus amigos, o que realmente está acontecendo é histórico. A maior blindagem do STF, a mídia rachou no meio. Enquanto essa blindagem quebra, o castelo começa a tremer. Porque fica claro que ministros não é intocável, que juiz também pode cair. E que o sistema só protege enquanto é conveniente. A pergunta que fica não é se a Globo está certa. A pergunta que fica é: quanto
quantos escândalos ainda estão escondidos? Quantos ministros só não caíram porque ainda eram úteis? E aí eu te pergunto, olhando tudo isso com clareza, você acredita que o lugar desses ministros envolvidos com tantos escândalos é na prisão? Comenta aqui embaixo deste vídeo. Ou você acha normal um país onde quem julga está acima da lei? Comenta aqui embaixo, porque esse debate precisa acontecer e você precisa dar a sua opinião para nós saber o que você pensa. Curte, compartilha, porque o sistema tenta enterrar esse tipo de vídeo e eu preciso da ajuda de vocês. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!